Nós estamos aí lidando com jovens, não chegou nem uns 25 anos ainda, não chegou nem uns 30. Se há uma escola que forma caráter, é o casamento. Uma escola que forma homens, que forma mulheres, é o casamento. O que acontece antes do casamento é um preparo para as responsabilidades que estão por vir. E aí nasce a pergunta: vocês estão preparados para isso? Talvez você não compreenda isso de forma teórica, mas imagine. De repente apareceu aí uma ferida no dedinho. Não, é algo simples. Aí, com o passar do tempo, essa ferida começa a gerar uma certa infecção, começa a crescer. E com pouco tempo você percebe que você vai perdendo a sensibilidade desse dedinho, que ainda que pareça significante, mas ele vai sendo afetado. E quando não tratado, ele acaba afetando outros dedos da mão. Com pouco ele afeta toda a sua mão. Então, quando a coisa começa a tomar proporções maiores, você começa a ficar o quê? Preocupado. E de repente, quando você vai fazer um tratamento, procurar saber a causa, você só consegue tratar o efeito. Não consegue mais tratar a causa. No final, o medicamento utilizado para tratar o efeito já começa a não ter mais valor, porque a própria infecção já conseguiu produzir anticorpos para combater aquele medicamento. Aí chega um ponto onde perde a sensibilidade do dedo, a mobilidade das mãos e tudo. Daí a pouco tem que fazer o quê? Arrancar ele fora, o braço fora, para não passar para o resto do corpo. Aí aquilo que aparentemente era insignificante, não foi tratado, acabou trazendo consequências irreversíveis. E na igreja nós estamos vendo um monte de coisas desse tipo. De pessoas que vêm na igreja, mas são pessoas que elas carregam consigo coisas não resolvidas do passado. E o que elas fazem para poder se aliviar disso? Elas querem adrenalina. Coloca uma música boa de se ouvir, se cantar, vou enganar minha mente e tentar amenizar o impacto da minha realidade, criando uma ficção, uma coisa que não existe no meu mundo, mas eu crio para poder me sentir aliviado. E aí vai tratando aquilo e vai vindo. Há pessoas que dentro da igreja é uma coisa, mas dentro de casa, num quarto fechado, é outra. Ela sabe que não está bem, que ela se sente vazia, carente. E aí passa aquela noite assombrada, e a vontade é as piores possíveis, em decorrência de quê? Ausência paterna. Como eu disse anteriormente, a paternidade não está relacionada exclusivamente ao pai, mas à família. É a paternidade na família, referências na família. Então há uma deficiência que precisa ser tratada. Eu sei que todos aqui, principalmente quem está namorando, tem projeção no futuro de casamento. Se não tiver, já está pecando. Mas se não começar a programar, a trabalhar essas coisas agora, vai esperar dar murro na pão de faca, cabeçado na parede para poder aprender? A Escritura diz que na multidão de conselhos as coisas se firmam. Então agora é o momento propício, oportuno de vocês abrirem feridas. Mas, como nós lemos em Provérbios 27, versículo 6, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Se vocês se posicionarem agora, o que o Pai irá fazer através de vocês são coisas grandes. A Escritura diz no livro de João: jovens, vos escolhi, que vós sois fortes, têm vencido o maligno.
Esse sistema não quer que vocês cresçam, amadureçam, se tornem homens, se tornem mulheres, honrem sua masculinidade, sua feminilidade. Eles querem que você ceda à pressão do sistema, se tornem nécios, tolos, se tornem ignorantes, insensatos, dominadas pela sua ideologia, oposta aos princípios do Pai. Mas não é o propósito que as Escrituras nos revelam. É importante destacar que a ausência paterna decorrente do falecimento de pai desperta sentimentos diferentes dos filhos em comparação aos casos em que a ausência é motivada por uma separação conjugal ou divórcio. Enquanto no primeiro caso os sentimentos dos filhos estão ligados à sensação de perda e tristeza, no segundo tem-se geralmente sentimentos de revolta e indignação, já que estes entendem que o pai poderia reverter tal situação, caso quisesse. Quem cresceu sem um pai por perto, nem sempre sente falta, ou muitas vezes não nota a falta que sente, afinal, não conhece uma forma diferente de crescer. Pensando que uma importante parte de nossas vidas gira em torno da família, a ausência da figura paterna pode gerar mágoas, faltas e feridas que afetam a formação da pessoa e de sua personalidade, gerando uma deficiência, em alguns casos irreversíveis. O filho, quando ele cresce sabendo que o pai morreu por alguma coisa, ainda na fase da inocência, nos seus primeiros anos de vida, por exemplo, ele compreende, ele vai viver com a dor, mas uma dor tratável, né? Que é aquele sentimento, olha, meu pai morreu cedo, eu não conheci meu pai. Ele vai querer conhecer a história da mãe. Mãe, como era meu pai? A viúva que sentiu a dor da perda do pai, do marido, mas que conviveu intimamente com ele, vai relatar: seu pai era um homem bom, seu pai era um homem íntegro, esforçado, e vai contar toda a biografia. Infelizmente, que aconteceu isso e isso, e lamentavelmente, no acidente, ele morreu, ele veio a óbito. Mas o filho vai ter a referência de um pai herói, de um pai homem, de um pai que honrou a esposa. E ele vai pensar: não, eu quero ser como meu pai foi com a senhora. E ela vai ver nele traços de uma pessoa que quer realmente assumir o lugar de uma referência que ele não teve no seu crescimento, no seu desenvolvimento, mas teve pela biografia que ele ouviu. Então minha mãe disse que meu pai foi assim. Desde quando eles namoraram, noivaram, se casaram, a referência que ela dá do meu pai é essa. Então eu falei: eu quero crescer e ser igual ao meu pai. Naquele filme, A Prova de Fogo, a menina que ainda na sua idade inocente, a mãe diz para ela: filha, você vai se casar, você vai ser feliz, vai estar bem, uma pessoa vai te honrar, te amar. Ela diz: como você e o papai? É onde começa a história da mulher que conheceu o bombeiro, se casou com ele, e daí vai a história. E quando o pai, ele rompe o relacionamento, porque a separação de vós é uma interrupção de um ciclo de vida que não terminou. E aí é um problema que vai afetar os filhos. A mãe, pela separação, não vai ter louvores para externar ao filho a cera do pai. O filho vai crescer com uma mancha, uma mácula. Isso aí vai afetar. E não vai se lembrar do pai com louvores. Enquanto de um lado nós temos a perda, né, e tristeza, por outro nós temos a revolta e a indignação. Já que é um caso que poderia ser revertido, poderia ser tratado. Quantas vezes, em termos figurativos, Israel traiu a Deus,
se envolvendo com ídolos e outros deuses das nações pagãs, ao ponto de ele usar Oséias como referência para mostrar: olha, esse povo que eu separei, que eu resgatei para mim mesmo, é como uma mulher prostituta. Ela está comigo aqui, mas ela sempre vai em busca de prazeres em outros deuses. Eu não sou suficiente para ela. É uma metáfora, é uma forma figurativa de externar, de manifestar o tipo de povo em relação ao seu Deus. Assim também é a sociedade. Este sistema da nova ordem, ele quer acabar com os valores da família. E o que nós vamos assistir no próximo vídeo vai mostrar uma realidade triste e que revela exatamente o que é o sistema atual, mesmo sabendo que é um filme de 2016, mas muito atual. E observamos que muitos estão crescendo com revolta e indignação. E quando vem na igreja e vai falar sobre a paternidade, mas não compreende a paternidade, eles não conseguem chegar à paternidade de Deus dentro de casa. Não tem. E eu sei que alguns aqui não têm essa referência. E quando você não tem essa referência, você não tem para onde inclinar. Vai ter que aprender a lidar com o que tem. Pois te será o suficiente para preencher aquele lado que você já está inclinado a ele, mas o outro ficará vazio. O outro ficará aquele buraco nele, não foi preenchido. Isso atrapalha, porque chega numa determinada faixa etária. Isso quando alguns não começam cedo. Gente, isso afeta relacionamentos de diversos, relacionamento social, profissional, conjugal, sentimental, emocional. São rupturas terrenas e que, para ser ainda mais amplo, nem na igreja você consegue sarar essa dor. O princípio de Deus desde a criação foi a família. Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo que nós vamos assistir. E isso também vai revelar muita coisa dentro dessas feridas que são abertas no divórcio, na separação de corpos, nas perdas e principalmente na ausência paterna. Esse filme de 2016 e está disponível na internet também, tá? O xerife tem uma coisa para nos dizer essa manhã. Xerife? Obrigado. Tinha um e-mail na minha mesa que eu quero compartilhar com vocês. Foi feito um estudo recente do aumento das atividades de gangues violentas. Em quase todos os casos, cada membro tem uma característica semelhante: fugitivos, desistentes da escola, garotos drogados e adolescentes presos. Essa característica é que a maioria deles vem de um lar sem um pai. Falando de outra maneira, quando o pai é ausente, os filhos têm 5 vezes mais possibilidade de cometer suicídio, abuso de drogas, 20 vezes mais possibilidade de acabar na cadeia. Escutem, eu sei que o turno de vocês é duro. E sei que vocês veem o pior lado das pessoas por aí. Mas quando saírem, vão para casa e amem suas famílias. Estão dispensados, podem ir. E por falar em pai, aquele e-mail que o sargento leu outro dia, acham que estava certo? Eu acho. Cresci vendo esse tipo de coisa o tempo todo. Fico imaginando para onde foram os bons pais. Não é verdade. O quê? Eu me lembro de você falando do seu pai. Ele não te ajudava lá na sua igreja? É, mas não significava nada. Assim que o culto começava, ele saía para fumar. Sabe, um dia, ele me disse: é melhor não te pegar bebendo. Tava com uma cerveja na mão quando disse. Minha mãe ficava perturbando ele. Até o dia que se divorciaram. Não é que eu não ame meu pai, mas é difícil respeitar um hipócrita. É. E você, David? Eu tive um bom pai.
Eu acho, ele não era perfeito. Separaram depois que ele teve um caso. Acho que ele se arrependeu e eu briguei com ele um tempo, mas, sabe, divórcio faz parte da vida. Eu discordo. O divórcio acontece porque você faz disso uma opção. Nem sempre a gente quer que aconteça. As pessoas mudam, nem sempre achamos uma solução. Às vezes é melhor ficar longe um do outro. Acho que eu concordo com o Nathan. Obrigado. As pessoas não lutam mais pelos seus casamentos. É verdade. Espere até você casar, ter filhos. Você vai descobrir bem rápido o quanto não sabe. Se não fosse pela minha fé em Deus, eu estaria em parafuso agora. É, eu também. Olha, acho que nem todo mundo acredita nisso. Vocês são religiosos. E tudo bem, mas não podem achar que a religião é a única forma de ver a vida. Religiosos. É, não deu certo com seus pais, se divorciaram, né? Esse é o problema, eles nunca casaram. Escuta. O meu pai teve 6 filhos de 3 mulheres diferentes. Eu era o 5º filho. Ele já tinha ido embora antes de eu nascer. Eu tenho 37 anos. E nunca conheci o meu pai biológico. Mas você se deu bem. É porque um homem do meu bairro chamado William Bert foi meu mentor quando eu era pequeno. Me ensinou sobre Deus. E todo dia dos pais era para ele que eu ligava. Tô dizendo, cara. Não ter um pai quando criança me deixou marcas bem profundas. Gente, olha a narrativa desses homens. Todo o filme é voltado para a paternidade. O jovem que acabaram de entrar para a polícia e disse que os pais dele se separaram, né? Brigou um tempo com o pai dele. Você notou a pergunta que ele faz para o rapaz? Falou: você se deu bem na vida, né? Eu me dei bem porque um homem chamado William Bert foi meu mentor espiritual quando eu era criança. Por que ele fez essa pergunta? Porque ele era pai, mas ninguém sabia. Ele havia tido uma filha, uma língua torcida na faculdade. Ele queria que ela abortasse a criança, mas ela não quis, decidiu seguir. Então ele estava com uma ferida na alma, mas não foi tratado. Até o momento que ele foi confrontado. E quando esse jovem policial ele foi confrontado acerca da realidade dele, aquilo começou a trazer desconforto. Eu não coloquei o vídeo aqui porque a princípio não era questão ainda, mas ele, depois que ele confessou a fé, ele decidiu fazer uma carta e enviar para a mãe da filha dele, desejando reatar o relacionamento se ela quisesse e assumir a paternidade da vida da filha. Ele pensava que o fato da filha estar com a mãe, ele poderia encontrar uma outra pessoa, né, e ocupar o lugar dele sem ele ficar preocupado com o que ele fez no passado. Até que Nathan Reis, que é esse policial negro, ele veio falar com ele. E o pai dele teve 3 mulheres diferentes, 2 filhos com cada uma. E ele nunca conheceu o pai biológico dele. E ele disse, deixou marcas bem profundas. Você acha que uma pessoa que cresce sem a presença paterna, você acha que ela cresce bem? Tira a experiência, cada um consigo mesmo. Sabe, quando você chegar na fase dos seus 40 anos, que é a minha faixa etária, você acha que você vai conseguir lidar bem com isso? Quando o homem é bruto, quando ele é agressivo, esse é o mecanismo de defesa que ele tem quanto ao vazio que ele carrega consigo desde a infância. Ele tende a ser monstro, tende a ser forte, tende a ser agressivo, tende a ser robusto, mas na verdade não passa de um menino amedrontado, porque tem medo de encarar a realidade. Então o que ele sabe para tentar amenizar o impacto da dor? Narcótico, maconha, cocaína, loló, diloende, benzina, chá de cogumelo, cola, tiner, né, rachixe, e todo isso, LSD, e toda espécie de narcótico, de droga que ele puder, ele vai ingerir. Alguns se tornam alcoólatras. Quando você vê esse monte de jovem aí, ou até mesmo idoso, pessoas mais avançadas de idade, enchendo a cara, embebedando, até que é no chão, é porque não teve uma figura paterna, ou então sofreu dentro de casa com a presença do pai, só apanhava. São pessoas que não teve nenhum exemplo dentro de casa. Eu te pergunto, que futuro você quer ter? O que você quer levar para a sua vida? É isso que esse mundo está ensinando. E a ausência de ensino sistemático como esse vai continuar gerando rupturas negativas, você tem que tratar.
E a situação que ele está mencionando aqui, uma pessoa que conseguiu vencer. Meu pai disse para não pegar bebendo. O que ele está fazendo com uma garrafa de cerveja na mão? Sabe, não é que eu não amo meu pai, mas é difícil respeitar um hipócrita. Eu sei que... Gente, eu estou me contendo aqui, mas eu sei que não é fácil. Nós crescemos sem uma referência no lar. Nós buscamos meios, métodos para mergulhar a dor, para tentar enganar e dizer que não tem nada, que está tudo bem, mas não está. Não está, porque nós sabemos que no fundo, nós sentimos falta. E quando você encontra um pai numa praça brincando com o filho, a sua memória vai dizer para você: você não teve isso. Você vai dizer que não sente falta. Mas num dado momento essa solidão vai bater de forma tão veemente no seu coração que isso vai te trazer dor. Já viu aquele cenário onde a pessoa em estado de dor e de um pesar profundo, ela começa a quebrar as coisas, quebra a televisão, quebra o móvel, quebra a taça, quebra tudo que está na frente. Aquela forma de aliviar do estresse, é batendo, é socando, é chutando. Aí depois a pessoa encosta no chão lá, no meio de toda aquela bagunça, começa a chorar, começa a derramar. Você acha que isso só acontece em filmes e novelas? Meio que eu não assisto, mas isso reflete no dia a dia. É a sua realidade, é a minha realidade, é a realidade de tantos outros que estão aí fora. Por isso que você só vai conhecer a paternidade de Deus depois que você conhecer a paternidade do lar. É por isso que é necessário que nesse momento essas feridas sejam abertas. Esse quebrantamento ele tem que existir. Vocês viram o desenho do Chick Little, gente? Olha a lição que tem no desenho. E agora essa narrativa aqui do filme Corajosos. E aí, se você assistir o filme todo, você tem um modelo aí no final dele dizendo onde estão os pais que vão levantar, onde estão os homens corajosos que vão assumir essa responsabilidade de dizer: eu vou. Tantas pessoas que precisam ouvir isso, mas infelizmente não estão aqui. Ou os pregadores, né, renomados, autoridades, eles não tocam no assunto com a clareza devida. Um ou outro citam sim. O pastor Juscelio de Souza, pastor Cote, estou falando isso que eu conheço. São pessoas que buscam trabalhar essa área. Mas nós nos posicionamos na Escritura, a fim de que ela nos policie, nos conduza, nos faça sobressair. Eu sei que há marcas bons de vocês, mas elas têm que ser tratadas. Você não pode se mascarar com os louvores, com pula, sai do chão, né? Com vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, uhul, chu, errei, né? Igreja preta, igreja branca, dá um passinho para a esquerda, dá um passinho para a direita. A nossa realidade ela é árdua, ela é ferrenha. Nós temos que tratar isso, gente. Para você, jovem, vocês têm que ser homem agora. Vocês têm que honrar essa virilidade de vocês e serem homens. Não se posicionarem como meninos, mas começarem a honrar agora o DNA de Deus em vocês, do Pai em vocês. Assumir essa identidade e fazer a diferença, porque a vocês o Pai está confiando coisas grandes e firmes que outros rejeitaram.
Vocês são Davi no lugar de Saul agora, e Jacó no lugar de Esaú. Vocês são Josias no lugar de Josafá. Vocês são os homens que vão fazer a diferença nesse mundo. Essa sociedade não está nem aí para nós. Eles estão querendo impor leis que ferem os princípios de Deus, mas nós somos a voz de Deus nessa geração que não se cala. Nós somos a marca de Deus na terra, a referência, o selado dele para fazer ecoar a voz da eternidade. E hoje vocês se posicionarem e dizer que vocês são a resposta de Deus para essa geração. Vocês não são meninos mimados, são homens a quem o Pai chamou para fazer a diferença. E essa diferença que é em vocês vai ecoar. Na hora de se posicionarem como tais. As minhas jovens se tornarem como mulheres autênticas, idôneas, que assumem responsabilidade no lar, assumem responsabilidade consigo mesmas, e não seguir o curso desse mundo, mas seguir o curso do Evangelho, e deixar que isso aconteça, porque o meu tempo está acabando, mas o de vocês está começando. E a gente sabe que um teor de formação desse ele é crucial. Mas se nós não nos levantarmos, quem se levantará? Quebrando-se diante do Pai. Vão para dentro do quarto, esmurrem o travesseiro, o chão, né? Gritem, mesmo no silêncio. Faça com que a sua voz ecoe no céu. Transcendam por meio da fé as questões espirituais e busquem nele um divisor de águas e marchem, mas marchem mesmo, e serão pessoas que vão fazer ecoar a voz de Deus através de vocês. Eu estou falando com dor e com pesar que só Deus sabe, porque é difícil tratar essas questões, principalmente quando você reflete a experiência disso. Mas se nós não fizermos a diferença agora, não vai acontecer nunca. Coloque-se de pé.